número 42. Graças a Deus, não precisa levantar, pode ficar sentado mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Feche teus olhos, pode curvar a cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, meu Pai, te damos graça por mais uma vez estamos na tua presença, meu Deus. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, meu Pai, poderíamos estar perdidos, andando para lá e para cá, sem nenhuma perspectiva de dias melhores, mas aprova o Senhor preparar esse lugar, meu Deus. Aprova o Senhor nos resgatar, meu Pai, do lamaçal do pecado. Aprova o Senhor, meu Deus, nos limpar, meu Deus. E hoje estamos aqui para ouvir e degustar e meditar na tua palavra. Te damos graça, meu Deus, por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém, Jesus. Graças a Deus. A palavra que nós lemos, ela vai nos ensinar, o texto que nós lemos vai nos ensinar nesta noite que muitas pessoas estão buscando as coisas externas para saciar o seu coração, estão buscando coisas externas para se completar. Muitas pessoas, há quem diz da seguinte forma: se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse uma conta bancária, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma oportunidade, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Então, muitas pessoas buscam coisas, lugares e pessoas, para quê? Para saciar, para se completar. Então, o texto que nós lemos aqui nesta noite, ele vai nos mostrar, aleluia, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos, ele vai nos remeter a um versículo, aleluia, em Mateus capítulo 6, versículo número 33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala que existia um homem chamado Golias. Golias era um herói de guerra dos filisteus, um homem experimentado. Segundo a história, vai nos dizer que, além de ser um homem experimentado, um homem preparado para a guerra, além de ser um herói filisteu, ele tinha 2,92 metros de altura. O seu significado, o seu nome significa exilado ou adivinho. Este era o guerreiro filisteu, estava pronto, preparado para dizimar o povo de Israel, estava preparado para acabar com a história, para dizimar a história dos israelitas, estava pronto para menosprezar o Deus de Israel, para dizimar a cultura, as festas, para desprezar, aleluia, Jesus, aqueles que um dia se alistou no exército de Israel, estava pronto para isso. A palavra de Deus, ela vai nos falar que esse herói de guerra, esse herói filisteu, ele trazia consigo um capacete de bronze que pesava 60 quilos nas
usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. Era um homem preparado. Segundo o texto sagrado, a palavra vai dizer que este homem saía 2 vezes, irmãos, 2 vezes por dia, de manhã e também de tarde. Para quê, pastor? Saía para afrontar o povo de Israel. Aleluia, Jesus. Eu posso imaginar com os olhos da fé que este homem saía periodicamente e dizia assim: olha, vamos acabar com esse negócio. Para que lutar? Todo mundo escolhe uma pessoa aí, escolhe o melhor guerreiro, o melhor, o mais experimentado, e este vai lutar comigo. Aquele que vencer, o povo vai se tornar escravo, vai ser escravo. Aleluia, Jesus. O povo vai se tornar escravo. Você pode imaginar o homem chegando, afrontando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel, afrontando, aleluia, os guerreiros de Saul. Existia uma batalha, irmãos, travada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer aqui no versículo 24, se você for analisar o texto no capítulo, no mesmo capítulo, mas no versículo 24 vai dizer da seguinte forma: olha, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então o povo estava com medo. O povo estava com medo, irmãos. O povo estava tremendo de medo. Não poderia correr, porque os filisteus estavam na porta de Israel. Não poderia correr da guerra, mas também não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Este homem experimentado, ele está querendo escolher uma pessoa. De manhã e de tarde está afrontando o Deus de Israel. E se for olhar diante do povo de Israel, nem o rei, nem nenhum soldado, nem nenhum general se atrevia a lutar. Eles não se alistavam, aleluia. Ninguém se alistava a lutar contra os gigantes, pelo contrário, fugia. Sabe por quê, irmãos? O rei Saul não estava considerando que aquela guerra era uma guerra espiritual. Era uma guerra espiritual. Aleluia, Jesus. O rei Saul estava considerando o seguinte: olha, vai ser o povo de Israel contra o povo filisteu, uma guerra física. Ele não estava considerando que aquela guerra era uma guerra espiritual. É por isso que ele estava tremendo de medo. É por isso que o rei Saul, é por isso que os soldados fugiam. A Bíblia fala, está escrito que muitos fugiam. Você sabia que no início, quando o povo de Israel foi constituído, quando o rei Saul foi levantado pelo profeta Samuel, irmãos, eram muitas vitórias, muitas guerras travadas, muitos embates. Eles iam para cima do povo, irmãos, com fé. Era destemido, tinha ousadia. Então eles venciam a guerra. Mas se você for olhar o contexto dessa história, o povo de Israel estava fraco, andando cabisbaixo, desmotivado, porque existia uma crise no arraial. Que crise é essa? É uma crise espiritual. A Bíblia fala que o rei não andava mais segundo os preceitos, os ensinamentos de Deus. Então, automaticamente, irmãos, quando uma pessoa não anda, a outra, a tendência de não andar também. Quando se tem um chefe de família em casa, que ele fica titubeando, ora está fraco, ora está forte, ora está dando glória a Deus, ora está falando palavrão, ora ele está com o comportamento de Deus, a hora está com o comportamento ímpio, ora está, aleluia, falando coisas boas, ora está falando coisas ruins. Então a tendência é toda a casa fica da mesma forma. Então o povo de Israel estava tremendo e alguns fugiram. Por quê? Por causa da desobediência do rei Saul. E agora a palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer o
que agora o rei Saul estava também numa situação difícil. Eu sei que muitas pessoas estão como o povo de Israel. O inimigo está afrontando, não sei qual que é a afronta. O inimigo das portas, todos os dias, periodicamente está afrontando, todos os dias afronta. Talvez é o desemprego, talvez é a enfermidade, talvez, aleluia, é um ente querido, aleluia, que não consegue, aleluia, se entrar na presença de Deus, não consegue se lançar na presença de Deus. Talvez, irmãos, é a fraqueza espiritual, é coisas em diversas áreas, talvez tenha afrontado, tem trazido vergonha para a sua casa, talvez tenha trazido tristeza para a sua casa, desânimo para a sua casa, tem batido periodicamente de dia e de noite, tem afrontado. Mas talvez a guerra não está sendo travada de uma forma justa ou de uma forma equilibrada. Por quê? Porque você talvez não está considerando que essa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra travada espiritual. Então você tem que levar essa guerra para o campo espiritual. Você não pode tentar vencer essa guerra com a força do braço, com o conhecimento que você tem. Você não pode tomar atitude precipitada, você não pode tomar nenhuma atitude que vai desabonar ou que vai te comprometer periodicamente ou posteriormente, melhor dizendo. Você não pode tomar atitude baseada no que o seu coração está sentindo. Por quê? Ora você está alegre, ora você está triste, ora você está muito alegre, ora você está muito triste. Então, se você tomar essa atitude baseada nesse contexto, você pode tomar uma atitude precipitada. Então, quando você levar essa luta para o campo espiritual, então aí agora você está com vantagem. Sabe por quê? Porque o Senhor vai guerrear suas guerras. Aleluia, Jesus. É o Senhor que vai guerrear suas guerras. A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer o seguinte, preste atenção. A Bíblia fala que agora um jovem chamado Davi, no versículo 32, fala assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, porque por causa dele teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aleluia, Jesus. Não desfaleça, irmãos. Você só pode dar o que você tem. Você só pode dar o que você tem. Davi tinha unção, Davi, aleluia, tinha algo dentro dele, irmãos. Ele não mudava segundo o que ele está vendo. Se você for olhar o contexto, aleluia, Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, então ele tinha autoridade para falar aquilo. Davi tinha autonomia para falar aquilo. Davi não andava segundo o que ele estava vendo. Muitas pessoas até hoje, se você for olhar hoje, muitas pessoas brincam com o nome de Deus, falam o nome de Jesus, falam o nome do Espírito Santo, até hoje uma força de expressão está queimada em nome de Jesus, sai, está amarrado. Muitas pessoas falam, até o papagaio fala de ensinar ele, mas poucas pessoas têm a autoridade de Deus. Pouquíssimas pessoas têm a autoridade de Deus, irmãos. Pouquíssimas pessoas. Aleluia, Jesus. Eu estava meditando na palavra de Deus e pude perceber o seguinte: segundo aqui o texto sagrado, aqui 2 Coríntios 5, versículo 20, vai dizer o seguinte: que 7 homens, filhos de um sacerdote, presta atenção, 7 homens, filhos de um sacerdote, estavam tentando expulsar o demônio em nome de quem? Em nome de Deus, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, aqui Paulo pregava. Eles estavam dizendo assim: olha, esconjure-se em nome do Deus de Paulo. Irmãos, presta atenção. A Bíblia fala que o Espírito falou assim: olha, eu conheço Jesus. Paulo já ouviu falar: quem é você? Mas e vocês, quem são? Estava falando o nome do Deus de Paulo.
dois homens, filhos do principal da sinagoga, eles apanharam, saíram correndo feridos, mas estavam dizendo: em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus, Deus de Paulo, que Paulo prega, irmãos. Então não adianta falar em nome de Jesus se não tiver autoridade, não adianta falar em nome de Jesus se não tiver autonomia, não adianta, aleluia, estender as mãos, não adianta bater os pés, sapatear, reropear, pegar fogo, se não tiver autoridade de Deus, se a vida não tiver vontade, não adianta, porque sempre a pessoa vai levar as lutas, ela vai tentar lutar com a força do braço, tentando vencer de uma forma física, luta física, no campo físico, não, irmãos, a nossa luta está escrito, não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, aleluia, contra as potestades que vivem nas regiões celestiais, espiritual, a nossa luta. Muitas pessoas tentam ganhar o seu ente querido na base da emoção, da ameaça. Se você não for, o capeta vai te pegar. Se você não for, quando você estiver passando na rua, vai acontecer. Se você não fizer isso, se você não fazer aquilo, não, irmão, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Busca a presença de Deus, entrega de uma vez por todas, e aí toda a sua casa vai ser alcançada. Toda a sua casa vai ser alcançada. Pastor, eu estou na igreja tanto tempo, mas eu não mudo o meu jeito. É um jeito meio rampante, meio ríspido. A estupidez, eu tenho buscado, mas às vezes eu sou estúpido, eu sou grosso, eu tenho algumas palavras que machucam, que ferem as pessoas, irmão. Então busca a presença do Espírito Santo de Deus. Não desfalece o coração de ninguém, rei, porque o teu servo vai guerrear, vai pelejar. Aleluia, Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que Davi, ele estava levando aquela batalha para o campo espiritual. Quando ele matou o urso, ele matou o leão, irmão. Você acha que, imagina um homem matar o urso, matar o leão? É impossível. E a Bíblia fala aqui, presta atenção: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava ainda cego espiritualmente falando, não conseguia enxergar, irmãos, que a luta é espiritual. A luta é espiritual, independentemente do grau de complexidade do problema, irmão, acredite que Deus vai guerrear com você, acredite que o Senhor vai te dar um direcionamento, acredite que o Senhor vai te dar um escape, não importa o tamanho do gigante, aleluia, o Senhor dos exércitos, Ele pode te dar vitória, aleluia, Jesus, não importa. A Bíblia fala que agora o rei Saul fala assim: Davi, é o seguinte, você ainda é moço, Golias é um homem guerreiro, homem experimentado, homem de guerra, herói filisteu. Você quer guerrear, beleza, mas toma aqui as minhas armaduras. Tentou colocar o escudo, tentou colocar a armadura, tentou trazer uma espada, tentou, aleluia, colocar alguns apetrechos. Só que Davi tentou andar, irmãos, não conseguiu. Olha aí, eu não consigo andar com isso, não consigo. O que Davi fez? Pegou sua fonte, pegou as suas pedrinhas, colocou, guardou no seu jornal e saiu para a peleja. Irmãos, na ótica era impossível Davi vencer o Golias. É impossível. Era impossível Davi vencer o Golias. Davi só que ele levou a luta para o campo espiritual, porque ele sabia que existia um demônio por trás de Golias. Esse demônio estava afrontando o povo de Israel. Só que o exército de Israel não conseguia perceber isso, irmãos. Eles queriam vencer na força, na espada, na estratégia de guerra. Eles queriam vencer na base do embate, da luta corpo a corpo, irmãos. Então era impossível
porque muitas pessoas já haviam deixado o exército, fugiram. Só que a palavra de Deus nos fala que agora desce agora um jovem, ruivo, um homem de pequena estatura, e a palavra diz, no contexto, vai dizer, e alguns também historiadores vão dizer que o homem que era de pequena estatura, ele era menosprezado na família, não tinha um lugar de honra. Alguns ainda falam que ele não vivia junto com a família, tinha uma casa fora da família, porque era desonra para a família ter um homem daquela pequena estatura, um homem era de pouca relevância na época. Então Davi era menosprezado. Quando esse homem desceu para enfrentar o gigante Golias, não bastava ser desprezado no meio da sua família, não bastava fazer coisas que aos olhos dos irmãos talvez eram irrelevantes. Quando ele desceu para guerrear, o próprio gigante falou: aleluia, Jesus. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então houve mais humilhação. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o seu gigante, eu não sei quem tem batido na sua porta para te afrontar. Talvez muitas pessoas, talvez tenham sido afrontadas dia e noite, dia e noite. O gigante tem batido na porta, tentando trazer desonra, trazer humilhação, trazer insônia, tentando bater para sua, você não vai conseguir, não vai dar certo. Muitas pessoas conseguem, mas você não consegue. Cadê o seu Deus? Talvez tenha afrontado dia e noite. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Vem para a luta, vem para a guerra. Eu não consigo ir, eu estou desmuniciado, eu não consigo pelejar, eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo ter estratégia. Então Deus vai te dizer nesta noite: olha, a sua luta não terá que pelejar, o Senhor dos exércitos, Ele pode pelejar por você. Leva a sua luta para o campo espiritual, irmãos. Começa agora a guerrear: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, aleluia, Jesus. Eu não consigo batalhar, é impossível para mim, meu Deus, mas eu sei a quem eu tenho servido, aleluia. Eu sei que uma hora, meu Deus, a sua mão vai vir sobre a minha vida. Fala isso com Deus sem temor, fala isso com Deus, seja audacioso, Senhor, eu sei que o Senhor pode guerrear essa guerra para mim. Olha que me afronta. Fala para Deus quem está te afrontando, irmãos. A Bíblia fala, vai dizer, certa feita, em 2 Reis capítulo 6, que Eliseu dormiu, ele e seu servo. Só que pela manhã o seu servo levantou. Quando ele levantou, ele avistou, olhou no quintal, olhou pela janela, saiu pela porta e disse: o que é isso? Ele avistou carros e cavalos, cavaleiros. 2 Reis capítulo 6. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse: ai, meu senhor, que faremos? O rei da Síria não gostava de Eliseu, cercou a cidade, cercou a casa, estava pronto para guerrear. E o servo de Eliseu ficou apavorado: ai, meu senhor, e agora? Você morreremos, chegou o nosso fim. E ele disse: não. Sabe o que Eliseu disse? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, Jesus. Sabe o que Eliseu estava dizendo? Geazi, abre os olhos, meu filho. Você não está vendo? O povo está lá fora, lá. Os assírios estão lá fora. Carros, cavalos, armas de guerra, armamento poderoso. Mas não
tentando imaginar o que vão fazer para fugir, vamos morrer. E a palavra vai dizer, irmãos, que Eliseu falou assim: olha, o versículo fala assim: que orou, Eliseu disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, Jesus. Ele levou para o campo físico, mas Eliseu falou assim: Geazi, não temas, maior aquele que está conosco. Você não está vendo, não? Deus, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse menino. Quando Deus abriu os olhos dele, ele contemplou os carros, aleluia, e os cavaleiros de fogo. Ele contemplou, aleluia, que Deus estava na peleja, Deus estava na guerra, aleluia, Jesus. Se você levar para o campo espiritual, você vai ver que Deus está na peleja. O Senhor não vai te deixar na peleja sozinho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não vai te deixar na peleja sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E agora desce Davi. E Davi agora vira para aquele homem. Posso imaginar com a funda, com as pedras. E o gigante começa a menosprezar e amaldiçoar Davi. Davi fala aqui no capítulo, no versículo 45, olha: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. O Deus de Israel, a quem tem desafrontado. Muitas pessoas hoje, irmãos, elas estão passando tanta dificuldade, e elas estão tentando com a força do braço resolver o problema. Muitas pessoas têm tantas coisas. Tem pessoas que têm carro bonito do ano, tem a conta bancária curta. Tem pessoas, irmão, que está vivendo uma plenitude da vida dela, mas bateu o problema. Então agora ela começa a usar aquelas ferramentas para sanar o problema. Só que a realidade, irmãos, a realidade é que esses recursos não é suficiente, ou melhor, é insuficiente. A pessoa não consegue, aleluia, ela não consegue lutar. Quando a guerra espiritual não consegue travar uma guerra justa de forma alguma, pelo contrário, a guerra é injusta. Assim está o povo de Israel, correndo, tremendo de medo, porque viu o gigante 2,92 centímetros, irmãos. O homem que a Bíblia fala que desde da mocidade ele era guerreiro, era experimentado. Como encarar um homem desse? Não tem como, irmãos. E agora Davi desce para enfrentar aquele homem. Davi sabia que ele tinha um espírito de um mal por trás. E a Bíblia fala aqui no capítulo, no versículo 50, aleluia: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aleluia, Jesus. Davi não tinha uma espada na mão. Davi não era um guerreiro, não pertencia ao exército de Israel. Davi não era experimentado, não pertencia ao exército, mas a Bíblia fala que Davi prevaleceu contra o gigante. Por quê? Porque ele levou aquela luta para o campo espiritual, era espiritual a guerra. Então eu não sei qual guerra que você está travando agora, eu não sei qual guerra que você está travando, aleluia, Jesus. Talvez você olhe para o gigante, talvez apareceu, aleluia, uma enfermidade, apareceu, aleluia, uma série de circunstâncias na sua vida, sentimental, profissional, conjugal. Talvez as áreas de nossas vidas muitas vezes são atacadas, é afrontada, você vai perder, você não vai conseguir, você, aleluia, está fazendo assim e está errado, fulano de tal está fazendo melhor, por isso que ela está sendo mais
bem-sucedida que você. Isso é afronta. Isso é uma afronta. Cadê o seu Deus? Você não disse que serve a Deus. Você não disse, aleluia, que você, aleluia, serve a Deus, é evangélica, e que você vai para a igreja, que você é ofertante, dizimista. Agora aconteceu isso, aconteceu aquilo, uma afronta. E o Senhor está dizendo: não leva essa guerra para o campo físico, é uma guerra espiritual, aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Davi levou a guerra para o campo espiritual e ele prevaleceu contra o gigante, cortou a cabeça do gigante. Salmos de número 20, versículo 7 de hoje fala assim: olha, uns confia em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Muitos confiam, aleluia, no poder inquisitivo. Muitas pessoas confiam no seu status, no dinheiro que tem, na formação acadêmica que tem, na sua instrução. Muitos confiam no amigo, no parente que é bem remunerado. Muitas pessoas confiam na família. Muitas pessoas confiam na força do seu braço. Aleluia, Jesus. E Deus está nos dizendo aqui: olha, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Confie no Senhor, e Ele, você vai prevalecer, aleluia, nessa batalha, nessa guerra. Você vai prevalecer. Aleluia. Não temos, aleluia, Jesus, o Senhor é contigo. A Bíblia fala que Davi prevaleceu, e o nome do Senhor foi glorificado através do rei Davi, que não era rei, era Davi, um homem jovenzinho, mas tinha uma motivação dentro dele. Olha, quem é esse circunciso que está afrontando o Senhor dos exércitos, Deus, o exército do Deus vivo? Talvez você pode bater no peito e falar assim: quem é esse circunciso que está afrontando a minha casa? Quem é esse circunciso que está afrontando meu casamento, meu trabalho? Quem é esse circunciso que está afrontando a minha vida amorosa, dizendo que não vou conseguir, dizendo que meu marido, meu esposo, meu filho não vai converter, não vai ser bem-sucedido? Quem é esse circunciso? Então levanta a sua voz com autoridade, com ousadia, e bate no peito e fala assim: olha, o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele vai pelejar as minhas guerras. Aleluia, Jesus. O Senhor vai te dar vitória. Aprenda a usar o nome do Senhor, porque muitas pessoas, como foi falado, muitas pessoas sem critério nenhum usam o nome do Senhor em vão, sem critério nenhum. Depois, quando vem a aprovação, tenta usar de uma forma espiritual, não consegue, a vida não está no altar. Quando o gigante bater na porta e afrontar, a pessoa vai correr com medo, porque está na superfície. Muitas pessoas têm medo de se entregar para Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que muitas pessoas têm medo de buscar? Sabe por quê? Tem medo de encontrar com Jesus. Tem muitas pessoas que têm medo de buscar Deus, de orar, de jejuar, de pagar preço, porque elas têm medo de encontrar com Jesus. Porque quando elas encontrar com Jesus, o Senhor vai pedir sacrifício. Olha, eu não gosto disso, olha, renuncio isso, olha, eu preciso de você na minha presença, se lança um pouco mais. Então elas ficam na superfície, não conseguem se lançar de corpo, alma e espírito, porque tem medo de encontrar com Jesus. Muitas pessoas chegam na igreja, mas não conseguem chegar a Cristo, tem medo, está fazendo igual os guerreiros de Saul, fugiram com medo do gigante. Tem pessoas que não podem ver uma obra de bruxaria, de macumba na esquina, de despacho, que o corpo arrepia, fica todo arrepiado e corre, pula para o outro lado, tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo de entrar na guerra, na batalha, com medo de perder, porque não está com a vida no altar. Aleluia, Jesus. Não consegue se entregar para Cristo, ainda está no mundo, ainda está com o pé no mundo, ainda está dividido entre Baal, Beuzebu e Deus.
E o Senhor nos chama nesta noite, olha, entrega a sua vida para Cristo, aleluia, Jesus. Entregue, porque eu vou guerrear suas guerras. Um homem simples, de gentil presença, de pequena estatura, falou: rei, não desfaleça o coração de ninguém, porque o teu servo irá peleja por você, aleluia, Jesus. Assim o Senhor quer que você faça na sua casa. Assim o Senhor quer que você faça no seu trabalho, independentemente das áreas da sua vida, independentemente da afronta que você estiver recebendo, aleluia, você não pode desfalecer o seu coração. O Senhor vai guerrear as guerras por você. Amém? Amém? Não desfaleça. Nós precisamos saber de uma coisa. Você precisa entender que a sua maior necessidade não está nos recursos nos quais as pessoas tanto degradinho, tanto faz guerras para viver. Você precisa entender que o que você precisa lutar é para ter o Espírito Santo de Deus. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, quando vier a provação, quando vier o gigante, você vai saber que a luta é espiritual, e você não vai ter medo, você não vai ter receio, e você vai ser vencedor. Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Fique sobre os teus pés agora, vamos orar, vamos ungir agora. Você que trouxe o seu manto, vamos ungir em nome de Jesus. Amor, pega aqui o óleo aqui, unge aqui por gentileza aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Thales, dá audiência para aquela moça por gentileza aí. Ela chegou agora. Nós vamos estar ungindo esse silêncio. Você vai colocar na enfermidade, na carteira de trabalho, no processo, aonde você achar que deve guerrear, você vai colocar em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Amém? Quando você receber a unção, você pode colocar na cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Essa luta é espiritual, não temos. Essa luta é espiritual. Se você entender que a luta é espiritual, você vai ser bem sucedido. A luta é espiritual. Talvez nós temos pelejado, e nós temos lutado com a força do braço. Então a luta é espiritual. As ferramentas espirituais têm que ser usadas. Se eu for usar com as ferramentas físicas, lutar com as ferramentas físicas, eu não vou ser bem sucedido, eu vou perder a guerra. Então nós vamos lutar agora. Nós vamos lutar em nome de Jesus. Se você já tem seu manto, onde para mim que é ali, por favor. Glória a Deus. Tá bom. Põe na sua cabeça agora em nome de Jesus. E vamos agora usar as ferramentas espirituais. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui, meu Pai, mais uma época desta campanha, o clamor das causas impossíveis. Meu Pai, nós não sabemos, meu Deus, aonde, meu Deus, está este mal, mas o Senhor sabe. E nós estamos aqui diante, não do homem, não da prata, nem do ouro, nem do metal, nem da madeira. Nós estamos aqui diante do Senhor dos Exércitos. Faz uma varredura agora, meu Deus, em todas